Boa noite, gente. Graça e paz, igreja. Tudo bem? Meu nome é Camila Lima. Para quem não me conhece, eu sou bem quietinha, fico aí sentadinha. Mas ao longo desses 2 anos, assim, eu tenho muita coisa para contar. Mas hoje Deus ministrou ao meu coração uma coisa muito interessante e difícil de ser dita, aliás. Ele pediu para falar sobre dívida. É uma coisa bem difícil, né? Que perpassa a nossa realidade, a nossa vida, atrapalha, deixa a gente frustrado, deixa a gente estressado, causa diversas confusões dentro de casa, às vezes até com amigos também. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem uma dívida cancelada. Aí, para falar de dívida cancelada, eu vou lembrar vocês de uma história que tem com o profeta Eliseu, que aconteceu o seguinte. Tinha uma mulher, uma viúva, aí ela chegou e o marido dela tinha morrido, né? E ele fazia parte daquele grupo dos profetas de Eliseu. Aí aconteceu que o cobrador foi lá, bateu na porta dela e disse, olha, eu quero a minha dívida, você vai ter que me pagar. Aí ela disse, meu Deus, e agora, o que é que eu vou fazer? Porque ele disse que ia levar os 2 filhos dela como escravos. Pronto, a mulher tinha perdido o marido, não tinha trabalho, ia ficar sem nada. E aí? Ela foi recorrer a quem ela tinha chance de ter alguma resposta. Chegou no profeta Eliseu e ele, guiado pelo Espírito, chegou e disse bem assim, você tem o quê em casa? Aí foi incrível. A história para mim é maravilhosa. Porque ela disse, eu só tenho um punhado de azeite. Aí ele disse, tá bom, pega esse punhado de azeite, junta um monte de pote vazio, pega os potes das vizinhas, tudinho, e começa a encher. Fecha as portas de casa, junto com seus filhos. Dito e feito, ela foi obediente. Foi isso que ela fez. Começou a encher, 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 encher. Quando chegou, no último, ela perguntou ao menino dela, é o último? Ele disse, é. Aí o azeite parou de jorrar. Ela voltou para o profeta e disse, olha, eu fiz tudo que o senhor pediu, e agora? Ele disse, pague a dívida e com o restante do dinheiro você vai sobreviver junto com seus filhos. Isso mostra para a gente, assim, a visão da gente, como é limitada. Como a gente é limitado, né? Aqui eu só consigo ver esse teto, 2 cores, eu consigo ver vocês, mas Deus consegue ver muito além. Porque ele pagou a dívida, ela pagou a dívida e ela ainda teve provisão para depois. É um negócio impressionante isso. Como a gente fica preocupado, né? Ela chegou numa situação limite para poder pedir uma ajuda. Se ela tivesse ido antes, não, mas ela esperou baterem na porta dela. Mas, além desse milagre dela, que aconteceu, que é uma coisa, para mim, fora de série, eu quero lembrar também da parte do marido, que ele deixou a dívida para ela, que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. A palavra pede para que a gente seja imitadores de Cristo. A gente tem que amar, a gente tem que perdoar, concordo, realmente, a gente tem que fazer tudo isso. A gente tem que ter fé, muita fé, mas a gente também precisa ser crente na hora de pagar quem a gente deve. E eu sofri isso na pele. Eu vivia dizendo, não, eu só devo a banco. Oxe, banco não vai me cobrar, que besteira, banco é muito rico. E não sei o quê. Quando chegou na matéria vida de prosperidade, o negócio apertou pro meu lado. Apertou de verdade. Eu disse, bom, agora chegou o conhecimento, eu não tenho o que fazer. Agora eu tenho que me organizar e fazer alguma coisa. Aí eu pedi a Deus, eu disse, olha, com o salário que eu tenho, não dá para eu pagar as coisas. O senhor vai ter que providenciar um negócio aí diferente para mim. Eu disse, olha, eu quero um salário X perto da minha casa. Assim eu vou conseguir pagar minhas dívidas e ajudar minha família. Dito e feito. Eu recebi uma ligação e disseram, olha, você quer vir aqui? Eu tenho uma proposta assim, assim, assim para você. Cheguei, fui toda arrumada, toda bonita, porque quem me vê por aí pelos corredores sabe que eu só ando com um pitó na cabeça, né? Aí eu cheguei pronta. Aí, quando eu achei que era para eu ensaiar uma resposta, assim, de qualidades, quais são as qualidades que você tem? Não. Só fizeram me perguntar, você quer? Você aceita? Se eu aceito... Minha amiga, se eu aceito, com certeza. Eu disse, oxe, eu já começo amanhã. Aí, nisso, eu já tinha um entendimento muito claro, assim, porque eu era da Igreja Católica, né? E na Igreja Católica, na missa, o padre dizia umas coisas tipo, olha, minha gente, dê pelo menos R$10, R$20 para ajudar na reforma da igreja. Isso eu estou falando de 2017. Semana passada eu passei na frente da igreja, a igreja ainda não foi reformada. Porque as pessoas não têm essa conduta, as pessoas não seguem esse princípio do dízimo. E isso eu aprendi na igreja evangélica, depois que eu me converti. E de lá para cá eu fui muito fiel ao Senhor, e Ele nunca me deixou faltar. Nunca me deixou faltar de verdade.
Não digo que é de forma linear, mas assim, sobe e desce um pouquinho, vai, mas é tranquilo. Para as pessoas do mundo, isso é uma loucura, né? Porque os meus colegas de trabalho não são cristãos. Aí, quando eu contei, eu disse quanto era o dízimo, que era 10%, e que era obrigatório, eles ficaram horrorizados. Disse, mas como assim? Você paga tudo isso? Eu disse, pago. E se você receber X, você paga? Pago. E se você receber R$ 200, eu vou pagar R$ 20. Se você receber R$ 3.000, eu vou pagar R$ 300. Aí, eu recebi uma proposta de trabalho. Eu trabalhei ano passado na Bienal do Livro. Para quem não me conhece, sou jornalista. Eu ganhei R$ 6.000 para trabalhar 10 dias. Eu dei R$ 600 de dízimo. E comecei a trabalhar no Detran e dei mais R$ 400 de dízimo. Eu dei R$ 1.000 de dízimo. Assim, isso para mim foi fora de série, porque a partir dali mudou a minha vida. E eu comecei a me organizar para pagar minhas dívidas. Aí eu lembrei que o pastor Emiliano, ele falou que ficou um período sem dormir direito, porque ele desligou o ar-condicionado, que ele tinha gato na casa dele, não sei o quê, antes de se converter, que era um negócio, era estreito pro lado dele. Aí ele disse, não, eu vou fazer tudo certinho. Eu disse, não, também vou fazer tudo certinho, vou pagar tudo. Aí, nesse um ano, de junho do ano passado para cá, eu comecei também a pagar tudo que eu devia, né? Eu disse, não, tem que pagar, vamos pagar. E nisso Deus foi abençoando de outras formas, porque em Gênesis ele fala, né? Te abençoarei e você será um canal de bênção. E realmente, assim, eu acabei virando um canal de bênção para a minha família de uma forma totalmente inesperada, porque ninguém apostava na minha profissão, ninguém apostava em mim, porque eu sou muito quieta, muito calada. E, de repente, Deus me fez prosperar dessa forma, de que a gente tinha perdido 80% dos móveis da minha casa, numa infiltração que teve, um problema com o vizinho, enfim, o inimigo trabalhando, né? Aí, hoje, a gente conseguiu refazer quase 90% dos móveis. E tudo organizado, tudo pago. A minha mãe, que não é cristã, ela fica impressionada. Ela fica, como assim? Como assim dá para tudo isso? Ela que não me incentivava para ir para a igreja, eu já ela diz, não, tem que ir sim, eu te deixo de preguiça. Como assim, dormir? Não, não tem isso, não. Aí eu sempre ministro muito na minha casa isso, de que a gente precisa pagar o que a gente deve. É muito feio o crente devendo. Já pensou? Ah, fulano é crente, mas deve, viu? Ah, coisa horrível isso. Aí eu pesquisando para poder ministrar hoje, aí eu descobri que Jesus também pagou imposto. Eu fiquei passada. Ele pegou, aí ele disse para Pedro bem assim, Pedro, olhe, chegaram, cobraram ele, né, quando eles estavam lá em Cafarnaum. Aí ele disse, Pedro, vai lá pescar, tem um peixinho, que tem uma dracma dentro, pegue e pague esse povo. E foi isso que ele fez. Aí por que a gente fica reclamando que tem que pagar imposto de renda? Por que a gente fica reclamando que tem que pagar o que a gente deve dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus? Não é o certo. Aí eu descobri na palavra também que tem isso sobre... Espera aí que é o momento É sério agora. Em Romanos 13, do 7 ao 8, diz bem assim: pagai a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei, uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aí isso falou muito forte ao meu coração, assim, porque eu tenho um testemunho muito intenso, assim, você pode dizer. Porque eu ficava ouvindo as meninas falando. Teve uma menina que falou, não lembro quem é, ela disse, eu casei, eu ganhei um monte de coisa. Aí o outro pessoal ganhou um carro. Eu disse, como assim? Como é que isso acontece? Eu não tenho ninguém para me dar as coisas. Quem é que vai me dar as coisas? Não tem. Eu disse, Senhor, se eu precisar trabalhar nesse negócio aí, porque não está dando certo. Eu preciso descobrir como é isso. E continuei pagando minhas dívidas. Continuei pagando. Aí, mês passado, a gente teve uma conversa sobre um apartamento. Ah, não, porque tem um apartamento ali na Durval de Góes Monteiro, que é legal, está construindo. Aí eu disse, é legal mesmo, realmente. Gostei. Aí, eu simplesmente fui. Eu disse, eu vou ver como é esse negócio. Aí fui na corretora. Aí cheguei lá, conversei com o rapaz, ele pediu meus documentos, eu só mandei quando estava em casa. No dia seguinte, o meu nome estava aprovado. E eu fiz a doidice, como disse o pastor Biliano, que deu o carro dele para a obra da igreja. Eu fiz a doidice de iniciar o financiamento, comprei a minha casa. Eu não sou casada, eu sou solteira e entrei nessa sozinha. E eu queria, para mim já está paga.
Eu não vou me preocupar com sinal, com entrada, com não sei o quê, que eu já comecei a pagar tudo que eu precisava. Mas eu estou muito feliz porque era... Assim, o povo diz, né, que a gente que não tem grandes posses financeiras, riquezas, o que a gente quer é uma casa própria, e é verdade. Eu estou muito feliz com a minha conquista e eu devo muito isso a tudo que eu ouvi aqui. Porque você vir segunda, quarta e sexta, toda vez ouvindo, todo mundo repetindo, que Deus pode, que Deus faz, que Deus é fiel, que Deus é generoso, que Deus é abençoador. Ele é. Se ele é para todo mundo, ele tem que ser para mim também. Ele tem que ser para todo mundo. Mas o que me deixa mais feliz assim é saber que eu comecei a cumprir os princípios. Isso me deixa muito, muito, muito aliviada. Porque a Bíblia fala muito nas primícias, né? Abel fez isso, Noé fez isso, de que a gente tem que entregar o que a gente tem de melhor. O que é que a gente tem de melhor? São as primeiras horas do dia. O que é que a gente tem de melhor? A primeira coisa que você recebe, quando você recebe o salário, é fazer o dízimo, fazer o velho Pix e investir na obra do Senhor. A maioria das coisas que tem aqui na igreja, eu acabo me envolvendo financeiramente também, porque eu acredito na obra, acredito nas pessoas, acredito sim que Deus age através dessa questão financeira, que a gente precisa de todo tipo de saúde. A gente precisa de saúde emocional, espiritual, mas a gente também precisa de saúde financeira, porque senão todo o resto vai desandar. E a gente precisa superar também as nossas crenças limitantes, né? As nossas conversinhas de piadocas. Isso é uma coisa que me pega muito, porque a gente está aqui e escuta um monte de palavra de incentivo, um monte de palavra de exortação mesmo. Aí, quando sai daqui que pega o celular, às vezes nem precisa sair, né? Na hora do intervalo. Aí você entra no Instagram, no TikTok, aí tem lá aquelas brincadeirinhas. Ah, os boletos não estão pagos, mas eu estou curtindo a vida. E a gente acaba rindo, a gente acaba curtindo isso. Aí é prova de falta de fé isso, na minha visão. Porque... se você acredita que Deus faz, se você acredita que Deus pode, por que você fica concordando com esse tipo de pensamento que vai completamente contra a palavra? Isso é 100% errado. Na minha visão, isso é 100% errado. Porque você deve se alimentar daquilo que vai elevar a sua fé. Porque esse povo do mundo está errado. Não adianta. O povo está lá viajando e dizendo, os boletos esperam, não sei o quê. Não, gente, não é assim. A Receita Federal vai bater na sua porta. Se você não pagar o que deve, se você não pagar os impostos, o governo vai cobrar. E você precisa pagar. É muito importante isso. E você precisa superar também essas crenças limitantes de que você não pode. Na psicologia, tem uma teoria chamada terapia cognitiva comportamental, que é quando você lida com os pensamentos. Aí eu pensei, poxa, a psiquiatria descobriu isso na década de 60 e a palavra fala isso há milênios. É um negócio impressionante. A psicologia fala isso, mas a Bíblia já fala há muito tempo de que a gente precisa renovar o nosso pensamento, que a gente precisa renovar a nossa mente, que a gente precisa declarar palavras de fé. Eu só quero dizer que a prosperidade faz parte da bênção e a pobreza faz parte da maldição. A gente precisa esquecer que dinheiro é uma coisa ruim, o dinheiro é um meio para conseguir as bênçãos e sermos um canal de bênção na vida das pessoas também. Eu vou deixar aqui uma palavra de João, que diz, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Muito obrigada pela oportunidade.